Pais, meus queridos, boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos aqui com os irmãos para louvarmos ao Senhor e nos edificarmos, né, mutuamente, crescermos na graça e no conhecimento. É maravilhoso poder adorar, cantar belas canções, né? Belas canções que cantamos nessa noite, que traz um gosto todo especial para a nossa alma. Como é bom nós cantarmos a graça de Deus. Como é bom nós cantarmos a bondade de Deus, os atributos de Deus. Quero partilhar com os amados um texto da Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos duas epígrafes, do verso 38 ao verso do número 48. Queremos falar nessa noite sobre a vingança e sobre o amor ao próximo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, no seu próximo é o seu inimigo. Mas eu lhes digo, seu inimigo é para aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Eterno, te louvamos pelo privilégio de compartilhar a tua palavra e de ministrá-la nessa noite. Te louvamos por tua graça ministrada aos nossos corações. Te louvamos porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela simplesmente é atemporal. Ela simplesmente é a tua santa, sublime e magnífica palavra. Fala aos corações e por meio dela usa como esse grande meio de graça que é para tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Te pedimos humildemente, no nome gracioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. É um tema muito rico, muito lindo, mas nós queremos tratar com muita simplicidade e objetividade desse tema. E a primeira epígrafe que nós lemos nessa noite vai falar de vingança. E o que é vingança? Vingança é a ação de retribuir o mal com o mal a alguém. Ou vingança, como já disse outrem, é a busca por dor para aliviar a sua própria dor. E aqui em tela, Jesus está interpretando o lex talionis, ou a lei do talião, do olho por olho, e Jesus está dando a interpretação correta dessa lei, uma vez que ela era tão adulterada pelos escribas, tão adulterada pelos religiosos de Israel. Essa lei, essa lex talionis, era o meio divino para manter a justiça e expurgar o mal do meio do seu povo. William Hendricks, comentando essa passagem, ele diz que essa lei desencorajava a vingança privada. Tal lei aplicava ao causador o dano, ao causador de um dano a alguém, a mesma dor que ele infligiu, ele padeceria. Porém, essa lei, a manifestação dela e o uso dessa lei não era de qualquer forma. Havia cortes judiciais no meio do povo de Deus que legislavam e que julgavam as causas e que aplicavam a lei devidamente. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 21, de 22 a 25,
vamos encontrar a seguinte informação: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Ou seja, os juízes aplicariam a lei e dariam a pena, e o marido da mulher, de posse dessa pena aplicada pelos juízes, poderiam requerer alguma coisa sob a tutela, sob a batuta dos juízes do julgamento. No verso 23, mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Nesse exemplo de mulher grávida aqui, ter o parto prematuro causado por um incidente com alguém, né, mesmo que não causasse dano à mãe do bebê, era réu de julgamento quem assim o fizesse. E aí o esposo dessa mulher esperaria que os juízes aplicassem a justiça, e aí ele iria requerer aquilo que fosse outorgado nos tribunais para ele pedir em favor da sua família. Essa lei tinha um propósito: impedir que o povo de Deus se vingasse absurdamente uns dos outros, de coibir a violência no meio do povo de Deus. Muitas pessoas interpretam o lex talionis de uma forma muito equivocada, pensando que a lei é absurda, é estúpida. Não é. A lei Deus deu a Moisés. E essa lei tinha um propósito exatamente de frear os impulsos carnais do homem, de frear a violência no coração do homem. Com isso, percebemos que o bem-estar de uma grávida era protegido pela lex talionis, de modo que maus tratos não intencionais eram tidos como negligência culpável. Nesse contexto, havendo aborto, o feto era considerado uma pessoa. Assim, alguém era responsabilizado pelos danos ou pela morte causada ao seu bebê. Então, aqui a gente já vê um princípio de Deus valorizando a vida desde a sua concepção, desde o ventre. E aqui a gente já vê o Senhor agindo para que o povo de Deus não fosse um povo que vivesse um western, atirando a queima-roupa, ou dando cabo da vida humana por qualquer motivo, ou vingando-se do próximo porque alguém o feriu de alguma maneira. Com isso, o Senhor quer desarmar o seu povo da violência. O povo de Deus precisava ser um povo civilizado, porque violência tinha demais nas nações ao redor de Israel. Com essa lei, nós percebemos que o VT proibia a vingança pessoal e estimulava o povo de Deus a levar suas demandas para alguém, para os tribunais existentes, alguém que julgasse, levantado por Deus para julgar as causas do povo de Deus. Havia mais 6 cidades de refúgio em todo Israel, e caso houvesse uma contenda, algum tipo de conflito, e alguém causasse dano a alguém de forma acidental, e aquilo desse por morte, chegasse a óbito, o indivíduo deveria fugir imediatamente para uma dessas cidades, porque nessas cidades ninguém poderia se vingar dele, até que sua causa fosse julgada corretamente, e aí, sendo provado que nada daquilo tinha sido intencional, iria se aplicar a pena de vida ao indivíduo, e a vida do ofensor também era poupada e era privada da vingança arbitrária de qualquer co-irmão seu. Então a gente vê aqui que a lei é uma lei justa, e ela é uma lei séria e uma lei dura, porque o objetivo de Deus é desarmar o coração dos homens da violência. Esse é o propósito do Senhor. Então ele esperaria que sua causa fosse julgada, e assim estaria protegido da vingança pessoal e arbitrária. Agora, os fariseus na época de Cristo, não só os fariseus, os mestres da lei, estavam simplesmente defendendo a vingança pessoal e arbitrária. Eles estavam defendendo, enfim, uma forma de aplicação dessa lei equivocada e contrária ao espírito da lei. Irmãos, a palavra de Deus, ela revela o caráter de Deus. E quando Deus traz normas e regras para o seu povo, o que Deus está querendo é adequar o seu povo ao seu padrão de caráter. Trazer o seu povo para junto de si, para experiencializar e externar por meio de suas ações o caráter divino.
e não ter retribuição, não ter vinganças pessoais de forma sem qualquer critério. Então o Senhor aqui está proibindo o seu povo de vingança, está proibindo o seu povo de praticar a violência. O Senhor quer que o seu povo seja um povo ordeiro, um povo que respeita a vida do próximo. Jesus aqui, através desse ensinamento, ele traça uma linha de comportamento bem diferente daquela que era ensinada pelos mestres de então. Os súditos do reino de Deus, que se sentissem ofendidos ou prejudicados por outros, nesse novo modelo comportamental apresentado por Cristo, a atitude da vingança passa a dar lugar ao esvaziamento de tal intenção. Veja nas palavras de Cristo, no verso 39 e 40, nos versos. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Porque é que ele está dizendo? Se esvazie de suas prerrogativas, de qualquer motivação que incite o ódio, a agressão ou a vingança. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está desmascarando o falso ensino preconizado, ministrado pelas sinagogas de todo Israel. Jesus está trazendo o povo de volta para as Escrituras. Na próxima epígrafe, Jesus vai prosseguir tratando do amor em contraposição à vingança. E é a ideia do amor que Cristo apresenta, contraria o princípio ensinado pela tradição. O próprio Cristo vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, ama o seu próximo e odeia seu irmão. Só que na lei não havia qualquer texto dizendo que um israelita deveria odiar seu irmão. Mas os caras adulteravam, abusavam da interpretação da hermenêutica, é uma tal de exegese adotada, e criavam esse odeio seu irmão. Veja bem, Levítico 19:18 está escrito, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Deus fala com muita ênfase, com muita intensidade, a fim de tatuar na alma dos seus adoradores, dos seus séculos de seguidores, do seu povo eleito, escolhido, um caráter diferenciado, não visto em nenhuma das outras nações. Mas o povo de Deus também estava debaixo da total depravação da natureza humana, e a corrupção é inerente a todos os homens pós-queda. E o povo de Deus, apesar de ter sido escolhido para servir ao Senhor, também era um povo que estava sob a égide da queda. Jesus altera por completo esse conceito adulterado dos anciãos, apresentando algo desafiador, versos 44 e 45. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Com isso, Jesus estabeleceu que seu povo não deve ser vingativo. Com isso, Jesus estabeleceu que o povo deve se esvaziar de qualquer preceito ou princípio de violência, de qualquer incitação ao ódio ou à violência. Que deve amar inclusive aqueles que o afligem e fazem mal. Que devem orar por aqueles que os perseguem. O que Jesus está pedindo ao povo de Deus é que o povo de Deus tivesse um comportamento conforme a imagem de Deus, como veremos a seguir. Portanto, essas duas epígrafes traz-nos dois extraordinários, grandes ensinamentos. O primeiro deles, Jesus proíbe que tenhamos um espírito vingativo. E o segundo deles, Jesus ordena que cultivemos um espírito de amor e benevolência para com todos os homens. São esses dois ensinamentos que nós extraímos daqui. Então, no primeiro ensinamento, Jesus deixa claro para seus ouvintes que se deixar levar pela tentação de se irar, de ressentir das ofensas, vai levar a uma prontidão de vingança. Vai levar a uma prontidão de contenciosidade e de briga. E a reivindicação de direitos perante outros de uma forma violenta.
E era isso exatamente que ele não queria que houvesse no meio do seu povo. Então, tudo isso contrariava a palavra de Deus, ou contraria a palavra de Deus. Portanto, tudo isso também contraria a mente de Cristo para quem é povo de Deus no nosso caso. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Então precisamos pensar diferente. Então Jesus está ensinando para o seu público, quem cresce nele, quem seguisse ele, quem servisse a ele, ou quem era realmente povo de Deus, precisava ter uma mente diferenciada, ter uma mente onde o que prevalecia deveriam ser os princípios deixados, legados nas Sagradas Escrituras de até então. O Velho Testamento, que para nós são 34 livros e para os judeus 24. Então, ele diz: tais coisas, porém, não fazem parte do caráter cristão quando ele diz: não resistais ao perverso. Jesus aqui não está pedindo para a gente desconsiderar os atos violentos das pessoas para conosco. Jesus aqui não está dizendo que é para a gente achar que quem pratica violência conosco, quem nos agride ou nos calunia, deve ser aplaudido ou a gente achar que é boa gente. Jesus aqui não está pedindo para a gente sentir que ele é simpático a nós, uma vez que ele está sendo antagônico, mas Jesus aqui está deixando claro que ele não quer que a gente retribua mal com mal. Jesus está deixando evidentemente claro que ele não quer que a gente use dos mesmos artifícios daqueles que intentam o mal contra nós. Esse é o grande ensinamento aqui, né? Então, o que ele nos pede é que não nos vinguemos. Ele proíbe que hajamos com desamor, com ódio, com desejo de vingança. Em Isaías 50, verso 6, há uma profecia messiânica que diz: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Esse padrão que Jesus pede do seu povo é um padrão por demais elevado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não pede nada ao seu povo que ele não tenha feito e que ele não tenha demonstrado com sua vida na terra. E eu quero lembrar aos amados que a predestinação da igreja, uma das finalidades dela é para ser conformes à imagem de Cristo. Precisamos passar por um processo de mudança, de transformação, sem igual, e isso quem faz é o Espírito Santo. E ele faz isso aplicando a viva palavra de Deus em nossos corações. E como sabemos que o Espírito Santo está trabalhando em nós, quando percebemos a disposição do nosso interior de ser submisso às Escrituras. Escrituras hoje tão vituperada, tão aviltada pelas próprias pessoas que se declaram povo de Deus. Escrituras hoje tão badalada quando você vai transmitir algo para alguém, mas quando você vai vivenciar, transmitir. Então a gente percebe o quê? Percebemos como a falibilidade da nossa natureza é terrível. Às vezes ela está na ponta da língua para a gente citar para alguém, mas não está no fundo do coração para a gente aplicar na nossa própria vida. E como disse o salmista no Salmo 119, se não me falha a memória, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mateus 27, 26, Pilatos solta Barrabás e manda açoitar Jesus e entrega a ele para ser crucificado. E aí vão torturar Jesus, vão açoitar Jesus, vão fazer muitas torturas aviltantes contra ele. Mas ele, como cordeiro mudo, ele dá o exemplo para todos nós. O bônus de ser cristão, queridos, é salvação. O ônus é sofrer como Jesus sofreu, sem disposição para revides. Amém? Como eu disse, são dois grandes ensinamentos. O segundo deles, Jesus ordena que cultivemos um espírito de amor e benevolência para com todos os homens. Devemos pagar o mal com o bem. Devemos pagar a maldição com a bênção. Jesus nos disse: amem os seus inimigos, no verso 44, na parte A. Lembremos que esse amor de que Jesus trata não deve ser apenas de palavra.
João, que aprendeu com Jesus, foi discípulo de Jesus, entendeu bem isso e explicitou isso de forma sem igual na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Nesse quesito, negar a nós mesmos, esforçar-se para ser gentis e corteses, é o que deve ser nossa cultura. É o que deve plasmar as nossas ações em relação às demais pessoas. Não amar de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Tenho ciência que amor não é um sentimento. Tenho ciência que amor é uma pessoa. O próprio João diz, Deus é amor. Então, amor é uma pessoa. Amor não é Deus, mas Deus é amor. Amor é um atributo de Deus, é uma qualidade do ser de Deus. E amor, como dizia Dr. John Haggai, nunca esqueço isso, é um ato da vontade onde você se doa inteiramente a outrem em forma de beneficência e auxílio. Ele não aumenta com a muita emoção, nem também diminui com a ausência de qualquer emoção. Amor é algo inteligente, racional, são atitudes, são ações. No boletim de vocês tem uma pequena historinha logo no começo, falando de um papai que tinha um filhinho que perguntou 21 vezes algo e o papai amorosamente respondeu e abraçou. E agora o papai está velhinho. E o filhão, agora não é mais filhinho, é um filhão. O papai começa a perguntar e o filhão começa a responder. O papai começa a perguntar e o filhão respondendo. E o papai continua perguntando a mesma coisa. E o filhão começa a perder a paciência com o papai. E aí papai conta a historinha de filhão quando era filhinho. E aí filhão se quebranta e abraça papai. Entende? Amor são ações. Amor são atos. Amor, nós precisamos explicitá-lo com nossas ações. Por isso que Jesus diz no verso 41, se alguém o forçar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Nós cristãos fomos chamados para mostrar em nossa vida o caráter de Cristo. O desafio é imenso, irmãos, para todos nós. Todos nós vamos, em algum momento, sentir uma certa dificuldade. Mas para isso vem a oração, a busca da presença de Deus, o clamor. O povo de Deus precisa ser um povo de oração. Um povo que pede pelos valores espirituais que devem estar cada vez mais intensos e fortes no seu interior. Mas em nosso tempo nós estamos vendo que muitas vezes os nossos momentos de oração são muito efusivos. Quando a gente está com algum problema de ordem material, de ordem física, de saúde ou coisa parecida. Mas a gente parece não atentar para as coisas espirituais e clamar com intensidade maior pelas grandes necessidades de termos em nosso interior o bom perfume de Cristo, de vermos Cristo cheirar o bom perfume de Cristo por meio de nossas ações. E nós precisamos nos dobrar mais em oração. Nos humilhar mais perante a potente mão de Deus. Esse padrão de conduta parece-nos alto demais para a nossa realidade. Mas a gente nunca deveria se contentar com algo inferior. Por quê? Os regenerados seguem a Jesus, pois nasceram de novo, são novas criaturas, foram tornados concidadãos dos santos e coparticipantes da natureza divina para serem morada do Espírito Santo. E suposto que nós temos e o que nós somos, nos impele a esse alto nível de vida. Amém? No poder do Espírito Santo. Tudo isso só é possível no poder do Espírito Santo. Nós estamos trabalhando nas escolas dominicais uma revista sobre missões. E espetacular. Hoje foi a 4ª lição. Caramba, que lição impactante. Que profundidade teológica. Que lição mais rica. E aí a gente vai percebendo no decorrer dessa lição que missões não pode ser departamentalizado.
que missões a gente não pode só pensar nela como algo transcultural. Que missões transcendem essa ótica, essas nomenclaturas que a gente cria. Que missões, de fato, precisa estar em todos nós. Quando a gente vive o Evangelho, quando a gente realmente é plasmado pelo Evangelho, quando a gente é submisso ao Evangelho, missões também acontecem com o nosso testemunho de vida. E esse testemunho de vida vai impactar muitas pessoas. Esse testemunho de vida vai chamar a atenção de muitas pessoas. Missões transcendem a questão de um mero evangelismo externo, que tem que ser feito e tem que ser encarado com a maior responsabilidade. Mas nós precisamos ter uma mente mais ampla quando pensarmos em missões. Missões começam com a nossa conversão e com a nossa transformação, com explicitarmos a nova vida que temos em Cristo Jesus. No versículo 45, Jesus disse: porque devemos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Aí ele vai dizer algo bem interessante, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A gente sabe disso pela graça comum de Deus. Então a motivação que Jesus dá para a gente orar por quem nos persegue, amar inimigo, é o exemplo que o Pai dá. Está caindo uma chuvada agora, né? E essa chuvada abençoa crentes e ímpios, ateus, bandidos, traficantes, prostitutas, drogados, seja lá quem for, idólatras, hereges. Deus graciosamente manda sol e chuva para todo mundo. Deus graciosamente concede seus 500 e poucos litros de oxigênio diariamente para todo mundo respirar e sobreviver. Deus graciosamente manda as estações para abençoar a raça humana, a todos sem exceção. Então, como somos filhos dele, precisamos expressar o caráter do nosso Pai, a educação que o nosso Pai nos dá, o exemplo que o nosso Pai nos dá. Devemos aprender com ele e externar esse aprendizado por meio de nossas ações. É muito interessante isso. O apóstolo Paulo, que aprendeu com Cristo, que disse que Jesus foi quem discipulou, em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, nós, filhos de Deus, devemos parecer com o nosso Pai. Nós, filhos de Deus, devemos imitar a conduta do nosso Pai. O desafio está posto para todos nós. Nós, filhos de Deus, precisamos ser santos como nosso Pai é santo, nos contextos de santidade, principalmente quando vai se referir ali no Sermão do Monte, está se referindo ao amor. No verso número 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aqui Cristo está fazendo menção de quê? Ele está falando de não vingança e de amar o inimigo. E de orar por quem persegue. E aqui ele diz, vai dar o exemplo de Deus, mandando sol e chuva, portanto, sejam perfeitos. Feito é o Pai Celestial. Porque nós precisamos amar como o Senhor. A perfeição em tela aqui está se referindo a amar. A amar, a expressar esse amor. Que, como eu disse, não é um sentimento. Mas que é um ato da vontade, é doação, é esvaziamento de si. É se alegrar, como cantamos aqui, ou sofrer intensamente a dor do outro, mais do que ele está sentindo. Isso é amar. Isso é impactante. O cristianismo é diferente de tudo que você imaginar.
Cristianismo é algo singular, simplesmente sem igual. Convida-nos para ter uma relação com Deus íntima, tão densa, que a densidade dessa relação pasme o nosso ser de tal maneira que a gente passe a agir como um Pai nosso age. Por isso afirmamos que converter-se a Cristo é obra sobrenatural do Espírito Santo na vida de alguém. O próprio Evangelho deixa isso claro. Não é uma atitude humana, não é uma escolha humana. O Senhor Deus escolhe, né? Deus que predestina a quem Ele conhece para ser conforme a imagem de seu Filho. E aos que predestina também chama, e aos que chama também justifica, e aos que justifica também glorifica. Então, somente pessoas salvas pela graça de Deus receberão poder ao descer sobre elas o Espírito Santo de Deus, para assim testemunhar do Senhor pela voz e pela vida. Pela voz e pela vida. Porque quando o testemunho é só pela voz, as pessoas vão dizer, fala muito bonito, mas a forma como vive não me inspira a me congregar onde congrega. Isso posto, é muito importante discursar, mas o discurso sem vida é vazio. É hipocrisia. Alguém pode ser abençoado ouvindo o discurso, mas quem está discursando não é. Que é o hipócrita. Então, só pessoas alcançadas pela graça do Senhor é que recebem o poder do Espírito Santo para amarem dessa maneira, para lidarem com as adversidades dessa maneira. Somente essas pessoas recebem um coração novo, profetizado por Ezequiel no capítulo 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Isso acontece com a descida do Espírito Santo no coração de todos os judeus convertidos a Cristo e a partir de então de todas as pessoas que vão sendo chamadas pelo Evangelho e acrescentadas ao corpo de Cristo. Diante desse exposto, eu convido você a seguir Jesus. Eu sei que você é crente. Sei que você está na igreja. Eu me irrito muito com essa frase, está na igreja. Às vezes eu encontro alguma pessoa na rua, Wellington, você ainda está na igreja. Não estou na igreja, eu sou igreja, homem. Eu não estou na igreja, eu sou igreja. É muito importante a gente entender isso. Nós somos a igreja do Senhor. Não estamos, somos. Então abandone o pecado, abrace Jesus. Seguir a Jesus significa mais que ser evangélico, é andar com bateria voou. É diferente de tudo que você imagina. Isso é extraordinário. Isso é magnífico. Como pessoas limitadas como eu e você, o Senhor chama para um nível desse. Mas o Senhor graciosamente nos dá dois exemplos na Escritura de homens que não se vingaram e que amaram assim. Tem um exemplo no VT e tem um exemplo no NT. No VT, nós temos o exemplo de José, Gênesis 50, de 19 a 21. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 50, versos de 19 a 21. Rapaz, esse exemplo aqui é impactante, é constrangedor, irmãos. Não tenham medo. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. E nos falou amavelmente. Quem está dizendo isso, irmãos? Alguém que na sua adolescência foi invejado por seus irmãos,
Alguém planejou o seu assassinato, um próprio irmão, e outro disse, não, não façamos isso não, vamos jogar ele aí numa cisterna, deixa ele aí. Aí depois vai passando uma caravana de ismaelitas e outro tem a ideia de, não, vamos vender ele como escravo aos ismaelitas. E ele, na sua adolescência, é vendido como escravo. Chegando no Egito, vai ser comprado por alguém importante da corte egípcia, vai viver alguns anos ali trabalhando para aquele homem prosperando, vai ser caluniado pela esposa daquele homem, vai ser condenado à prisão injustamente, vai ser a segunda injustiça que ele vai sofrer. Passam-se os anos e ele preso ali, até que um dia ele decifra aquele enigma para Faraó e, por fim, ele é exaltado a uma posição por demais extraordinária. Mas aqui nesse mesmo texto, ele vai dizer para os irmãos que os irmãos tomam essa atitude de praticar o mal contra ele, mas foi Deus quem o levou para o Egito. Ele vai entender que a soberania de Deus estava por trás de toda essa violência que ele sofreu e vai entender que tudo aquilo fora para o bem de muitas pessoas. E em vez de se vingar de seus irmãos, em vez dele prender os irmãos, matar os irmãos, arrancar dedo de irmão, fazer o que quisesse fazer com o irmão, ele vai fazer uma coisa muito mais impactante: amá-los, perdoá-los, sustentá-los. Esse homem estava afogado na graça de Deus. Esse homem estava inundado de graça. O único fio de cabelo desse homem ficava de fora do mar, do oceano de graça no qual o Senhor jogou. E isso é explicitado por meio de suas ações. No Novo Testamento, também temos um grande exemplo de alguém que não se vingou e amou. Atos, capítulo 7, de 59 a 60. Você pode acompanhar também na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, de 59 a 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não se considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Eram as pedradas batendo no rosto, no corpo, as partes do seu organismo, gerando feridas, quebrando ossos, naquela atrocidade absurda, abusiva, violenta e agressiva. Daquele homem cheio de amor, cheio de compaixão, simplesmente afogado no oceano da graça divina, intercedendo por aquelas pessoas que estavam dando cabo da sua vida. Eu convido você a ficar de pé. Eu convido você a refletir sobre o que você ouviu nessa noite. Eu convido você a pensar no testemunho desses três homens dos quais falamos aqui. Primeiro, nosso grande Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário se deu por você e por mim. Mas se você não ficar contente, não porque Jesus Cristo não sofreu como Deus. Jesus Cristo sofreu como homem. Ele sentiu na pele, mas estava lá, lhe representando. Esse José não foi vingativo, não armazenou ira. Era para ser um cara talvez depressivo, iracundo, cheio de uma sanha absurda para pegar os irmãos e descontar, mas não. José os amou e os perdoou. Veja Estevão, eram as pedradas atingindo, maltratando, e Estevão graciosamente imitando a conduta do seu mestre, intercedendo por aquelas vidas. E eu, e você, como a gente faz? Baixe sua cabeça. Converse com o Senhor nesse instante.
Muito obrigado por tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Muito obrigado porque ela nos ensina, nos exorta, nos estimula, nos adverte. Obrigado por essa palavra viva e eficaz com a qual o Senhor abençoa nossas vidas. Meu resumo de toda a lei. Esses dois exemplos que o Senhor nos deu marcam a nossa vida. Jesus Cristo, não tenho o que dizer, só agradecer. Essa palavra viva e eficaz transforme corações, vidas. Dificuldades para perdoar. Essa seja a noite da cura de sua alma, sua plena libertação de todos os rancores e amarguras. Para em tua presença, receber teu retorno. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.